Mário Sérgio Cortella, né? Que acho que todos nós conhecemos, por isso que o convidamos para, ao vivo e a cores, temos aí a conversa direta com você. Acho que o Mário Sérgio dispensa apresentações. Eu prefiro chamá-lo de professor, amigo da grande área educação e amigo da psicopedagogia, colaborador. Porque os demais informações, acho que vocês já têm, os inúmeros livros, as inúmeras conversas que ele tem e tem se dedicado como filósofo e professor, né, a nos enriquecer com as suas ideias e a sua presença. Bem-vindo, professor. Nós pensamos o seguinte, ele vai expor as suas ideias. Nos 15 minutos, a gente vai fazer um debate com vocês. Então, ele conversa até 12h15, e das 12h15 às 12h30, ele faz um debate conosco. Késia, você quer complementar? Bom dia a todos, para quem eu ainda não encontrei. E eu fiz questão de estar aqui para agradecer pessoalmente a gentileza, a amabilidade do professor, doutor Mário Sérgio Cortella. Ele é extremamente ocupado, ele se dispôs a vir e abrir aí um espaço dentro da agenda dele, e eu sou muito grata. Tá? Uma boa palestra, aproveitem. Eu gostaria muitíssimo de estar, eu já falei, mas nós estamos aqui com outras questões para serem administradas, e vocês vão de me compreender também. Tá bom? Muito obrigada, mais uma vez. Então, minha saudação a todas e aos poucos todos que cá estamos. Satisfação imensa numa manhã como hoje, para quem não é de São Paulo, num dia bonito, né, como nós temos aqui. É uma coisa rara a gente ter um dia assim tão bonito, normalmente chove, né? E aí, então, nem sempre você e eu temos chance de observar essa condição. A minha tarefa é uma tarefa agradável, até 12h30, né, na companhia da Neide, minha chefe na PUC São Paulo, porque é recém-eleita, né, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu dou aula há 34 anos. Eu sou professor da PUC de São Paulo há 34 anos, eu sou professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Ele vai andando, eu vou em cima. Tá? Olha que coisa interessante. Eu sou da área de filosofia. De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Alguém que não tem nenhuma atividade prática, tanto que você nunca ouviu falar, né, de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado, né? Mas eu, além de filósofo, tenho uma outra atividade, que a Neide tem também, que muita gente não considera trabalho. Eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui sabe disso, é muito comum nossos alunos perguntarem depois de um tempo de aula: professor, o senhor não trabalha, só dá aula? Tá? Então eu não trabalho, eu sou professor e filósofo, eu me dedico a escrever, vez ou outra eu faço atividades também no campo da mídia, eu gosto demais de cultura popular, então às vezes você me vê na Globo News, às vezes me vê até no Fausto Silva, explicando da onde vem o Dia das Mães, a história do Dia dos Namorados, essas coisas que quem não trabalha acaba estudando, né? E vai à TV depois explicar. Como disse a professora Neide, eu falarei até 12h15, e às 12h15 até 12h30, eventualmente você tem um comentário, né? Você tem uma reflexão a trazer, talvez uma pergunta, essa é uma questão tua, eu não estou ensinando nada, só vou refletir, mas eventualmente você tem algum comentário. Às 12h30 nós paramos aqui. Algumas pessoas, na hora que eu cheguei, estavam com outro livro meu e pedindo que eu pudesse assiná-lo. Aliás, uma pessoa virou assim: professor, o senhor me desculpe, podia me dar um autógrafo, por favor? Não peça desculpas ao pedir um autógrafo, peça licença, né? Mas desculpa não. Porque o autógrafo deixa o autor honrado. Quando você pede um autógrafo para mim, você está fazendo um carinho para mim, não o contrário. Claro, você já está com um livro meu, ainda pede para eu escrever algo. E entre os vários livros que eu vi que estão aqui de minha autoria, a pessoa veio e pediu para eu escrever algo, e eu sempre escrevo, em cada livro, uma virtude diferente.
Então, um livro chamado Qual é a Tua Obra, que eu escrevo Coragem, um outro, A Escola e o Conhecimento, eu escrevo Esperança, um outro sobre a liderança e foco, eu escrevo Persistência, um outro que é o Não Espere pelo Epitáfio, eu escrevo Vida. Cada um é uma virtude. Mas há uma coisa que eu gosto demais de pensar, que é a possibilidade de encontrar aqui hoje homens e mulheres que são capazes de continuar se aperfeiçoando, continuar estudando, continuar fazendo. Por isso, se após as 12h30, quando nós terminarmos, ainda tiver algum comentário que você eventualmente queira fazer, eu estarei às 12h30 no stand ali da Vozes, do lado de fora, né? E se você tiver alguma obra minha, com prazer anotarei alguma coisa que retribua, né, o carinho que você está oferecendo. De outro lado, eu queria começar essa reflexão sobre a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, lembrando que é exatamente porque há múltiplos paradigmas que é preciso fazer o que vocês estão fazendo. Na área da psicopedagogia, fazer congressos. Serem capazes, antes de mais nada, e é isso que está acontecendo desde a abertura, de demonstrarem a mais inteligente virtude de quem quer trabalhar com pessoas, que é a humildade. Humildade. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que o outro sabe o que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Humildade é a principal virtude de um educador, de uma educadora, de um psicopedagogo, de uma psicopedagoga. Vou insistir na expressão. Humildade é diferente de subserviência. Mas a humildade é a capacidade de saber, e você sabe disso, que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Se você e eu não fomos bons aprendentes, não conseguimos ser bons ensinantes, bons profissionais, não conseguimos ser pessoas que atuam na área da formação de pessoas. E hoje há uma emergência, há uma urgência, há um vir à tona de múltiplos paradigmas que diferenciam em relação ao que vinha sendo feito. E eu queria trabalhar alguns deles, mas queria, no ponto de partida, como disse, apontar exatamente essa perspectiva. E eu trato um pouco dessa reflexão que eu vou fazer agora, num livro meu da editora Cortez, que tem na Cortez e na Voz aqui, chamado A Escola e o Conhecimento. Ele é um livro que até a 11ª edição, uma ou outra pessoa talvez eu tenha visto, era um livro pequenininho de capa vermelha, e a 12ª edição, ela tem um capítulo a mais, e ela foi revista e ampliada. E esse capítulo a mais termina com uma parte, que é o último trecho, as últimas 10 páginas, chamada Para Não Apequenar a Vida. É o conhecimento para não apequenar a vida. Aliás, há um grande pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele foi, inclusive, primeiro-ministro da Rainha Vitória, e ele dizia, e isso é verdade, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que nós a apequenemos. E uma das coisas que não pode apequenar a tua vida e a minha é a ausência de humildade. Aliás, porque a nossa atividade no dia a dia, aquela atividade de homens e mulheres que se dedicam ao cuidado, no campo da educação, no campo da saúde, pessoas que se dedicam ao cuidado no campo da família, no campo da escola, no campo da instituição, pessoas dessa natureza precisam ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que nós não sabemos ainda tudo que a gente precisa saber para fazer melhor aquilo que a gente faz. E isso não é um sinal de ignorância, porque ignorante não é aquele que não sabe, mas é aquele que nem sabe que não sabe. Ignorante ou ignorante, a mulher ou o homem ignorantes não são aqueles que não sabem, mas aquele que finge que sabe. Pior do que não saber é fingir que sabe. Por isso a palavra, a expressão mais inteligente que existe para criar renovação, reinvenção, inovar a vida, inovar a capacidade, reforçar, a expressão mais forte que existe para isso é não sei. Aliás, a expressão não sei é aquela que inaugura o novo.
Porque aquele ou aquela, entre nós, que não é capaz de pensar, não sei, ele só repete. Por isso, cuidado. Cuidado com gente que não tem dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não inova, não reinventa, não revigora a competência, só repete. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvidas. Mas se você não tem dúvidas, Milor Fernandes, que é um grande carioca nascido no Meier, costuma dizer, se você não tem dúvidas, é porque está mal informada. No mundo de mudança e de mudança veloz, cautela você e eu com ausência de dúvida. Será que eu estou fazendo do melhor jeito? Será que é assim que se faz? Será que existe uma outra maneira de fazer? Será que eu não estou me acomodando em algumas atividades? Será que eu não estou me aprisionando em modos que eu já fazia? É preciso ter dúvida. Dúvida em relação às nossas teorias, dúvida em relação às nossas formações. Insisto, duvidar não é descartar, duvidar não é rebaixar. Duvidar é ser capaz de procurar a certeza, aquilo que expressa um pouco a ideia da ciência e da experiência. Ciência, antes de mais nada, dúvida. Gente que não tem dúvida só repete. Conhece gente que não tem dúvida? Gente que não tem dúvida fica o tempo todo prisioneira do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Cuidado, eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. Muito medo. Aliás, existe uma comunidade no Orkut com esse nome, se você já olhou, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Já viu? Ela é baseada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores, vocês já viram? Onde está escrito, antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou? Você abre o elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando. No mundo de mudança, no mundo de velocidade, no mundo de alteração, ficar prisioneira ou prisioneiro do mesmo é uma tolice. Gente que não tem dúvida, não inova, não cresce, não consegue ir adiante. Gente que não tem dúvida fica apenas e tão somente com um grande passado pela frente. E ficar com um grande passado pela frente na profissão, na formação, no cuidado, é uma situação extremamente negativa. Aliás, no Brasil a gente tem medo da dúvida e a culpa é um pouco nossa, de professores e professores. Sabe por quê? Nós colocamos medo em vocês na escola, na dúvida. Por exemplo, sou eu um professor de física e estou ensinando Isaac Newton, diga atenção classe. Disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Há alguma dúvida? E nós ficamos tudo quietinho, imaginando que ter dúvida era feio, igual ter piolho. Vez ou outra alguém levantava a mão para fazer uma pergunta e o resto da classe dava risada. Sendo que tolo não é quem tem dúvida, é quem não tem. Porque quem tem dúvida avança, cresce, inova. Quem não tem fica estacionado. Há pessoas que nas práticas que já tiveram, em vez de ela ter raízes, ela tem âncoras. Há uma diferença entre âncora e raiz. Eu, por exemplo, estou em São Paulo há 41 anos. Eu sou paranaense, nasci em Londrina. Eu sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Tá? Eu estou em São Paulo há 41 anos. Eu saí de Londrina, mas Londrina não saiu de mim. Mas eu não tenho âncoras em Londrina, eu tenho raízes. Em relação ao meu passado, como eu disse, eu sou professor da PUC São Paulo há 34 anos. Eu estou lá desde 1976. Eu não tenho âncoras em relação a isso. Eu tenho raízes. Essa trajetória, uma parte delas partilhada com a Neide Noffs, ela foi feita, essa trajetória, buscando que as raízes me alimentassem. Há pessoas que nas práticas que tem no dia a dia, elas criam âncoras e elas ficam estacionadas. Elas acham que já sabem, que já conhecem. Aliás, esse é um risco, porque elas não percebem que novos tempos exigem novas atitudes. Cuidado com gente que não tem dúvida. Eu tenho uma admiração imensa por cultura popular, por antropologia cultural. E como eu disse agora há pouco, gosto demais. E eu estudo muito um grande pensador brasileiro, um gênio, já falecido, que foi Câmara Cascudo.
Se você já viu, os melhores dicionários no Brasil de cultura popular, de folclore, são do Câmara Cascudo. Ele, inclusive, dá nome ao Museu de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque ele mesmo era potiguar, né, e o corpo dele lá está. E eu admiro demais Câmara Cascudo. E eu gosto demais de contar uma história dele, porque ela ajuda você e eu a pensarmos. Câmara Cascudo era um gênio. Não há outro estudioso de folclore, né, no nosso país como ele. E um dia, ele estava dentro da biblioteca dele, dentro de casa. Aquilo que no Nordeste se chama de birô, né, de gabinete. Ele estava lá no gabinete dele estudando. E na cozinha estava a cozinheira que trabalhou com ele 40 anos. Ele teve uma cozinheira que trabalhou com ele 40 anos. E ele estava lá no birô estudando, na biblioteca dentro de casa, e a cozinheira estava na cozinha fazendo almoço, mexendo um pirão de leite com queijo, e junto estava o assistente do Câmara Cascudo, beliscando, né, pegando coisas na cozinha, e de repente o assistente olhou da cozinha para a biblioteca e falou assim para ela: mas esse homem é um gênio, né? Ela falou assim: eu não acho, não. Faz 40 anos que eu estou com ele e todo dia eu vejo ele estudar. O que ela não tinha entendido? Que essa era a fonte da genialidade do Câmara Cascudo. Gênio ou gênia não é aquele que já sabe. É aquele que, sabendo que não sabe, continua estudando. Câmara Cascudo só se tornou a competência que foi, a tal ponto que permaneceu, exatamente porque ele estudava todo dia. Ele não nasceu pronto. Eu tenho um livro pela editora Voz chamado Não Nascemos Prontos. São 32 provocações filosóficas sobre vida, amor, morte, trabalho. Há uma frase que circula por aí, é nisso que o livro é baseado, uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais viver e mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2009, sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, né? Mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O Cortella 2009 é um novo Cortella. Eu não sou inédito. Porque para eu ser inédito, eu teria de ser como nunca fui. Muito do que eu sou, eu trouxe da minha trajetória. Mas eu não sou mais o mesmo Cortella. Por isso, a volta é isso. Nós não nascemos prontos. Assim como a genialidade de um Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos. Paulo Freire foi, inclusive, meu orientador no doutorado. E Paulo Freire era um homem que estudava todos os dias. Aliás, Neide, ele tinha um princípio que ele aprendeu com o imperador Marco Aurélio, dos romanos. Vocês sabem que Marco Aurélio, que um dia você viu até, se nunca leu, viu no filme Gladiador. Porque o imperador que morre, assassinado pelo cômodo do seu filho, é exatamente Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é um imperador do século II, ele também era dedicado à filosofia. Ele tem, inclusive, um livro de filosofia, que dependendo do idioma é traduzido como Pensamentos, em outro é traduzido como Meditações. E Marco Aurélio, que era um filósofo estoico, ele tinha uma frase que ele seguiu a vida toda e que Paulo Freire adotou dele. Ele dizia, Marco Aurélio, nem um dia sem uma linha. Nem um dia sem uma linha. Como escritor, não ir nunca dormir, qualquer dia, sem naquele dia ter escrito alguma coisa. Uma linha, um parágrafo, uma página. Nem um dia sem uma linha. Paulo Freire adotou isso e eu aprendi isso com o Paulo Freire. Também depois de 17 anos tinha que ter aprendido, né, alguma coisa. E Paulo Freire fazia isso todos os dias. Mesmo que ele chegasse em casa, depois de um dia intenso de atividade, de viagem, se ele nada tivesse escrito durante o dia, ele ainda assim sentava, pegava uma folha de papel em branco sem pauta, e Paulo Freire escrevia à mão, em papel sem pauta, sem linha, né? E ele sentava e escrevia alguma reflexão sobre algo que ele viveu, um pensamento que veio, a ideia da avaliação dele. Não era um diário, era algo que o ajudasse a compor o registro, né, daquilo que ele fazia. Paulo Freire todos os dias escrevia e estudava. Olha que coisa, outro gênio. Nasceu pronto,
Jamais. Nesta hora, eu quero insistir numa coisa. Cuidado com gente que já sabe. Gente que acha que já sabe. Porque essa pessoa que acha que já sabe, em vez de humildade, o que ela tem é uma coisa muito perigosa, que é a arrogância. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. O arrogante, de maneira geral, ele diz o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. O arrogante, ele é incapaz de revigorar a capacidade e a competência, porque ele acha que ele já está pronto. Olha que coisa curiosa. O arrogante é aquele que, inclusive, quando é professor, como nós, como várias e vários aqui, ele diz uma coisa inacreditável. Ele diz assim: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa absolutamente óbvia. Um profissional que diga uma coisa dessa só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 15. Porque se eles não são mais os mesmos, como fazer do mesmo jeito? Como ser um psicopedagogo como se era há 10 anos, se educação lida com vida, vida é processo e processo é mudança? Olha que coisa interessante. Há pessoas que constatam e ficam na constatação. Aliás, vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Tem gente aqui nesta sala que começou, por exemplo, a dar aula com 16 anos e seus alunos tinham 5. Aí você fez 20, eles tinham 5. Aí você fez 30, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Todo dia você entra em contato com o que há de mais novo na vida. Há pessoas que não percebem que estão mudando os paradigmas. E agora eu vou dizer algo que talvez você não saiba. Alguns sabem, outros não. Mas olha que coisa interessante. A palavra paradigma, que hoje é usada para todo lado, ela tem origem grega, como sabem, no grego clássico. Paradigma em grego significa mostro ao lado. Mostro ao lado. Para é ao lado, digma é de mostrar. Paradigma é algo que você mostra ao lado. Isto é, um exemplo, um modelo, um jeito. Fica claro? Interessante que muita gente usa a palavra paradigma há muito tempo e nem sempre a conhece. Mas ela significa um modo de pensar, de fazer, de agir. Nós estamos vivendo a emergência de múltiplos paradigmas. E se há uma coisa que é concreta, é exatamente a alteração do modo de pensar, olhar e fazer as coisas. E há pessoas que nessa mudança de paradigmas elas continuam ancoradas em vez de enraizadas nas práticas que tiveram. Aliás, são pessoas impermeáveis à mudança. É gente que está envelhecendo. Cuidado com gente velha. Aproxime-se de gente idosa e afaste-se de gente velha. Gente idosa cresce, avança e inova. Gente velha só puxa para trás. Se você às vezes começa a trabalhar numa escola, numa instituição, no consultório, você vai trabalhar e você chega agora jovem, recém-formada, cheio de ideias, cheio de coisas, encontra ali um profissional velho, perigo. Ele o tempo todo olha para você e fala assim: essa animação tua já passa. Com o tempo você vai aprender. Quando você tiver minha experiência, afaste-se de gente velha, aproxime-se de gente idosa. O velho usa a experiência que teve para dizer que as coisas não darão certo. O idoso usa a experiência que teve para procurar o que é que pode dar certo a partir dali. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade, velho é aquele que acha que já sabe, que já está pronto, que não precisa mais aprender. Aliás, o meu livro Não Nascemos Prontos, o prefácio foi feito pelo André, meu filho que tem 31 anos, e nesse prefácio, inclusive, ele tenta explicar o que é ser filho de filósofo. No prefácio, em casa são sempre os filhos, ou a Janete, com quem eu sou casado, que faz o prefácio dos livros. Eu não quero ninguém que fale mal de mim, são eles que fazem. Não é? E nesse prefácio, do Não Nascemos Prontos, o André tenta explicar
O que é ser filho de filósofo? Porque quando ele era criança, né, os colegas falavam assim, o que seu pai faz? Ah, meu pai é filósofo. Ah, o que seu pai faz? Certo? E ele tenta ali explicar. Interessante, porque o André, quando ele tinha 18 anos, agora ele tem 31, aliás, ontem à noite eu cheguei de Vitória, onde eu estava numa palestra, fui jantar com o André e nós estávamos até rindo um pouco disso que eu vou contar agora para vocês. Né? O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. Tanto eu gosto de rap que quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu trouxe adiante um projeto que o Paulo Freire houvera criado, que era o rap nas escolas. Mas não é qualquer rap que eu gosto. O André estava ouvindo rap no quarto dele fechado e eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz o título que ela tem. E eu gosto de ópera, eu sou filho de italiano, né? E eu estava ouvindo, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto da música operística, que é, né, do Puccini, uma grande expressão que é Il mio babino caro, em que a moça chora, pede socorro e perdão ao pai, e pede piedade ao pai porque ela quer se casar e o pai não quer dar para ela o anel de noivado e ela se ameaça jogar no Rio Arno, ali na beira de Florença. Essas coisas que quem não trabalha como filósofos curtem. Né? Olha que coisa. Você já ouviu essa música? Né? Eu não vou cantar porque ela é cantada por um soprano. Né? Mas a lógica é aquela. Oh, meu babino caro. Né? Oh, meu papaizinho querido. E tem gente que ouve e pensa que ela está agradecendo, ela está pedindo piedade. Vocês sabem que Florença é a cidade de uma grande efervescência da cultura ocidental. Entre elas, ali viveu e morreu Dante Alighieri. Todo ano que eu posso ir, quando eu vou dar aula, você sabe que tem um período que eu dou aula na Suíça, né? E aí, quando eu vou, eu passo em Florença, só para fazer uma coisa. Eu vou até a casa que o Dante Alighieri morou, e a casa está lá conservada. Toda vez que eu posso, eu vou lá, só para fazer uma coisa, para lamber a porta da casa dele. Eu lambo. Já imaginou o número de vezes que ele pôs a mão lá? Eu tenho que lamber a casa do Dante, porque, claro, o Dante foi um homem que fez uma coisa inacreditável. Ele não conseguiu realizar o amor dele por Beatriz, a paixão que ele teve por Beatriz, porque ela morreu muito jovem e ela era casada. E quando casada, ele não pôde ficar com ela e mesmo que se separasse, ela morreu cedo. Como ele não pôde encontrar Beatriz ao vivo, ele construiu uma obra chamada Divina Comédia, por ele chamada de comédia, em que ele vai atrás dela. E toda a literatura da comédia é exatamente a busca de Dante por Beatriz. E ele a encontra na literatura e cria uma obra especial. Aliás, a frase que está na porta do inferno, que é onde ele passa, muitas vezes serve para alguns em educação. Porque vocês sabem que Dante vai atrás de Beatriz no paraíso, que é onde ela estava. Para isso ele tem que atravessar o inferno, o purgatório e chegar ao paraíso. Quem o leva pela mão na história da comédia é Virgílio, o maior escritor latino da antiguidade. Aliás, Virgílio, como você talvez saiba, escreveu a obra Eneida, que é a história de Enéas, o único dos troianos que sobreviveu, e ao escapar vivo da guerra de Troia, foi para aquilo que hoje é a Itália e fundou a região do Lácio, onde fica Roma. O pai do povo latino é Enéas. Não é à toa que um dia Olavo Bilac disse que o português era a última flor do Lácio, inculta e bela. Aliás, Olavo Bilac tem um poema que você pode um dia ler, que começa dizendo, no meio do caminho da nossa vida. E é interessante porque esse poema repete no título a primeira frase da Divina Comédia. Porque a primeira frase da Divina Comédia do Alighieri é nel mezzo del cammino de nostra vita. Porque ele está dizendo que no meio do caminho da vida dele, isto é, com um pouco mais de 35 anos, ele foi procurar Beatriz. O grande mineiro Carlos Drummond de Andrade,
que queria tripudiar sobre Olavo Bilac, fez um poema metafísico dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, é claro, qual é a pedra no meio do caminho? E você e eu temos pedras no meio do caminho o tempo todo. Sabe o que faz o idoso com a pedra no meio do caminho? Ou ele guarda, ou ele aprende com ela, ou ele vai juntando para construir uma ponte para o futuro. Sabe o que faz o velho com a pedra no meio do caminho? Acha que não dá para passar. E acha que ter caminhado até ali já estava bom. Olha que coisa interessante. E aí, eu adoro ópera, e em função até dessa ópera do Puccini, que fica na beira do Arno, eu estava na sala ouvindo hormônio com demônio. Né? Tá com os hormônios fervendo, e você põe ele 4, 5 horas sentado nos bancos de pau. Escreve com a pedra em outra pedra, e ensina para ele coisas fundamentais na existência dele, que é a diferença entre uma adjunta de nominal e um complemento nominal. O nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual que é a capital da Tanzânia? Qual que é o peso atômico do bário? Como é que você identifica uma mitocôndria? Qual é a fórmula de cálculo da raiz do delta? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do rio Amazonas? E termina tudo isso mandando ele ler um livro forte para a vida dele, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Se ele puder, ele escapa. Ele só não escapa porque tem porta. Tem instituições da sociedade que tem porta para as pessoas não entrarem. Teatro, cinema, circo. E tem outro para não sair. Escola, penitenciário, hospício. Já imaginou? Se ele puder, ele escapa. Como não dá, o que ele faz? Ele vai escorregando, escorregando, fica assim. Ou faz assim. Será que um ser humano tem que ler Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco? Claro. É uma das obras mais estupendas no nosso idioma. Tem que conhecer o nome dos 7 primeiros reis de Roma? É lógico. Isso ajuda a compor a cultura ocidental. Será que ele tem que conhecer um pouco sobre o bário? Claro. Isso compõe a formação científica. Mas será que é aí que eu chego ou é daí que eu parto? A grande experiência que o Pacheco nos trouxe na vida foi na Escola da Ponte, ele está aí, eu posso dizer com tranquilidade, que foi começar a criar uma coisa especial na vida. Ver se as pessoas se interessavam por aquilo que interessasse a elas. Já imaginou que coisa lógica? Fazer com que o interesse fosse conhecido para se poder fazer o que é necessário. Aliás, Paulo Freire falou isso. Conheça o universo vivencial, parta dele para chegar onde está. Aí você diz assim, mas eu vou dizer uma coisa, desculpa, eu não quero que pareça arrogante, mas eu estou falando aqui há quase 1h15. Vou parar daqui a 6 minutos. E não estou usando PowerPoint, DataShow, só estou usando a voz e o microfone que me ajuda. Não é que eu não posso usar PowerPoint e DataShow. Posso usar, é que eu não preciso para essa reflexão. Por que você está prestando atenção? Por que você não foi embora? Por que você não ficou cochilando, exceto uma ou outra pessoa? Porque eu sou um sujeito inteligente? Não. Porque você é obrigado a ficar? De modo algum. Você ficou por uma razão. Isso tem a ver com você. E aí tanto faz. Se eu estou usando voz, PowerPoint, DataShow, tanto faz. Grudando em você está interessado, porque tem a ver com a tua vida. Olha só, vou dizer algo, repito, não quero que pareça arrogante. Tecnologia é uma ótima ferramenta, mas ela não é exclusiva. Quero lembrar que quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico na mão dele, que ele não vai fazer nada. A gente aprende a cozinhar e aí a gente também trabalha bem a tecnologia. Não é que a escola, às vezes, ou o trabalho com o jovem não interessa por causa da falta de tecnologia. É porque de nada adianta uma tecnologia se você não souber incorporá-la ao universo vivencial daquilo. Senna não conheceu o celular em larga escala. Que mais Ayrton Senna não conheceu? Internet, que no Brasil apareceu em larga escala em 96. Nem os mamonas conheceram. Aliás, antes da internet, isto é,
antes de 13 anos, se você tivesse que mandar um documento de uma escola para outra, de um consultório para outro, o que você usava? Fax. Aquela coisa veloz que você punha pá. E um pouquinho antes, telex. Chegou a conhecer telex? Se conheceu, lamento. Tem vários livros de espiritualidade que você pode começar a ler. Aliás, diz o ditado que o último operador de telex foi demitido por fax. Tá? Já imaginou? Velocidade, mudança, alteração. Senna não usou internet, não usou celular em larga escala, não usou câmera digital, não usou GPS, não usou pendrive. O pendrive que está no meu bolso tem 8 GB, já tem pendrive de 36 GB. Certo? Há 10 anos, 36 GB era o CPD de algumas empresas. E tem gente que ainda não usa. Eu estava numa palestra, outro dia virei para uma professora, falei assim, você tem pendrive? Ela falou, já tive, mas o médico tratou. Já imaginou? Porque é tão novo que ela achou que fosse uma doença. Não tinha pendrive, não tinha celular em larga escala, não tinha. Internet não tinha, SMS não tinha, Skype não tinha. Isso muda o modo, muda o paradigma. As gerações com as quais a gente trabalha, elas vêm de um mundo onde isso é óbvio. Óbvio. Já imaginou? Você sabe o que você não usava há 5 anos no Brasil? Na Europa se usava, mas aqui não. Não se usava DVD. Você não tinha DVD há 5 anos? Se você quisesse passar um filme em algum lugar, você usava videocassete. Vou contar uma coisa, você que é jovem não vai acreditar. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Pagou $1.200. Um Sharp de 2 cabeças. Tá? E não sabe usar até hoje. Sabe como é que você sabia a casa que não tinha criança? O reloginho do videocassete ficava piscando. Aí a pessoa jogava uma toalha em cima daquilo. Ó. Ou o começo do envelhecimento, aí eu vou fechando, tirava da tomada. Quando você e eu, em vez de tentarmos aprender, a gente tira da tomada, nós estamos envelhecendo os paradigmas e só nos restará tomar um susto quando alguém bater nas nossas costas, a gente que até ontem dirigia carro funerário. Já pensou? Aí tem DVD. Mudou tudo. E tem gente que não sabe usar ainda aquilo. Você quer ver um filme amanhã, no fim da tarde, em casa, chama o teu guri de 10 anos, fala, põe isso aí pra mim. Aí ele vai e põe, e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acabe. E na hora que termina, você fica olhando aquilo, pensando, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Quero aproveitar esse minuto e meio final para pensar uma coisa. Nós estamos vivendo a emergência de múltiplos paradigmas. Novos tempos exigem novas atitudes. É preciso não envelhecer, porque se você envelhecemos só nos resta o epitáfio. Eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio. São 33 provocações filosóficas sobre vida, morte, trabalho, tecnologia. Lembra dos epitáfios dos titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Quero terminar com 2 ideias. Genialidade se constrói no cotidiano. Genialidade se constrói com o desenvolvimento de uma competência que parte da humildade pedagógica, da capacidade de ter dúvida, da força de conhecer o outro para poder lidar com ele, mas especialmente de prestar atenção nas mudanças do mundo para decidir quais adota e quais recusa. Porque adotar todas as mudanças é ser volúvel. Recusar todas é ser velho. É preciso equilibrar essa condição. Termino com um grande pensador que gosto demais. Um pensador britânico do século VIII, chamado São Beda pelos católicos. Não é Breda, é Beda. E ele tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes pela força que ela carrega. E ela vale para você pensar nossa profissão, nosso vigor, nossa capacidade, nossa competência.
Disse Beda um dia: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Repito, há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. No mundo de mudança de paradigmas, é preciso ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Porque, do contrário, a única coisa que nos restará é sair por aí com a poeira do tempo dizendo: a pata nada. Obrigado. 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 Às vezes você tem alguma coisa a dizer, a refletir, a pensar. Como eu disse, 12h30 eu vou até as livrarias, mas a Neide, que está coordenando, minha colega e chefe na PUC, certo? Está coordenando a atividade. Às vezes você tem um pensamento, uma reflexão. O que não deve fazer aqui, a gente conversa lá fora. Neide, por Na verdade, favor. eu estou colaborando, né? Eu acho que o Mário Sérgio, como sempre, brilhante. As perguntas que estão chegando, Mário Sérgio, a gente tem uns 15 minutos. Posso fazer? Por favor. Professor, já existe um curso... não é para ele. Ah, não é Talvez, para mim. Desculpe. Ué, acabou de chegar. Não é para Acabou mim de essa chegar. pergunta. Leia para você. É para você a pergunta? Então responda, ué. Professora, já existe um curso de graduação em psicopedagogia onde? Uma coisa interessante. Essa Desculpe, pergunta fiz eu na hora que fui cheguei. Não é a minha letra. Né? Mas eu perguntei para a Neide. Eu falei, já tem graduação em psicopedagogia? Eu não tinha essa informação. Porque não é a minha área de atividade. Agora respondo. Intuição, né? É. Não, já existem vários, né? Já existem vários. Acabamos de ouvir Paraíba, com um bonito exemplo. Que legal. De graduação na São Paulo Federal. tem também? São Paulo tem, Unifiel, existem várias. Lá é Osasco. Aqui em São Paulo, que é Osasco. Né? Tem Rio Grande do Sul, tem outros que eu estou esquecendo o nome, me desculpem, podem falar. Existem sim, nós estamos estudando isso. A Fico formação, feliz. nós estamos cuidando da formação. Bom demais. Tem uma Alguma pergunta lá? outra Pergunta? Oi? Pergunta lá. Tem uma... Tinha um microfone. O Isso. microfone que está passando, por Cadê favor. o microfone? Ah, tá lá. Muito bem. A palavra está indo, se caminhando. Não é uma pergunta, mas um agradecimento. E a Neide, por ter lhe trazido aqui. Que bom. Eu estou muito emocionada. Pois é, não chore não. Não choro, já chorei de rir. Onde você nasceu? No Ceará. Que legal. Que lugar do Ceará? Sou apaixonada por Paulo Freire e venho lhe conhecendo aos poucos. Acabei de ler sobre a esperança. Que bom. Um livro que eu escrevi com o Frei Beto. Com o que Frei um livro- Beto, lindo. Você sabe que eu comi em Fortaleza, semana retrasada, lá no cantinho do Faustino, uma coisa que você nunca deve ter comido na vida, que é sorvete de azeitona. Mas olha, é horroroso. E de manjericão? Você já comeu sorvete de manjericão lá? Claro, Delicioso. não. Eu adoro. Eu estava em Sobral a semana retrasada e aí ao chegar, a gente tem que experimentar algumas coisas, mas eu digo a você, Faustino faz coisas maravilhosas, mas não tome o sorvete de azeitona. Não tomei, não. Eu prefiro informalmente, Mário. Tá aqui, ó, a Zaide, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, de onde ficam as raízes nesse mundo em transformação? A raiz está na mudança. O grande pensador grego Heráclito, lá no século VI a.C., disse, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Agora, a raiz está na mudança. O equilíbrio que a gente tem que ter na vida é o equilíbrio que você tem na bicicleta. Tem gente que acha que o equilíbrio é parado. Mas no mundo que muda, você tem que se equilibrar como se equilibra numa bicicleta. Na bicicleta, você para, você cai. O equilíbrio é do movimento. E as raízes é aquilo que nos permite não envelhecer. Minha mãe tem 80 anos de idade, mora em São Paulo também, agora essa semana ela está em Marília, no interior. E ela é uma mulher que não envelhece, para minha alegria. Aliás, ela diz uma coisa ótima. Ela diz, filho, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho dura a vida toda. Tem uma Bom outra dia. pergunta ali. Onde você está? Levanta a mão. Aqui,
Ah, tá aí. Bom dia, professor. Meu nome é Elivânia, sou da Bahia. Que legal. Estarei lá segunda-feira. Na Bahia? Sim, porque são 50 anos da Irmã Dulce, da obra da Irmã Dulce. E eu vou fazer uma discussão, uma conversa com os colaboradores. Onde? Lá no próprio Instituto. Instituto da Irmã Dulce. Exatamente. Pois é, sou baiana, estou com minha colega aqui, Girlane Aricelma da Bahia, e trouxemos a nossa bagagem vazia. E eu vou carregar uma coisa importantíssima, eu vou levar nessa bagagem, humildade. Que bom. Porque eu descobri uma pessoa humilde diante de mim hoje que eu não conhecia. É mesmo? Quem é? Você. Ah, sou eu. Que bom, obrigado. Eu brinquei contigo, humildade não é uma coisa que a gente é o tempo todo. Às vezes a gente desliza também, né? É claro que eu desejo sê-lo, mas tem que me esforçar para sê-lo. Sabe por quê? Não porque arrogante seja a marca, mas porque às vezes a gente esquece disso e ergue o nariz. Nessa hora tem que lembrar uma coisa que os chineses falam, que eu pus no livro Qual é a Tua Obra. Eles dizem, lembre-se, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Obrigado. Tem mais umas Temos uma ainda 8 né? minutos, tranquilo. Uma outra, a Flávia. A Flávia está? Aí, Flávia, lá em cima. Afinal, professor, qual é a frase da entrada do inferno na obra de Dante que você disse seria importante para a educação? Graças que alguém perguntou. Uma das coisas que eu gosto em toda a palestra, muito obrigado, é deixar alguma coisa para alguém perguntar. E quem perguntou estava prestando atenção, porque eu propositadamente não disse qual era a frase. E a frase que está na porta do inferno de Dante Alighieri é Lasciate fuori ogni speranza voi che entrate. Deixai fora toda esperança vós que entrais. Deixai fora toda esperança vós que entrais. Porque o que é o inferno é a falta de esperança. Por isso que Paulo Freire um dia disse que é preciso ter esperança, mas disse ele tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. E você vê que Dante não desistiu de Beatriz. Foi atrás dela na literatura e a encontrou no paraíso. Coisa boa, tinha esperança. Palavra aberta, pois não? Oi, boa tarde. Oi. Bom dia ainda, né? Não, boa tarde já. É um prazer enorme estar aqui ouvindo a sua palestra. Você sim ao vivo, né? Porque eu sou no 2º ano de psicologia e o meu namorado, o Marcelo, um dia chegou e me falou assim: olha, Yara, você que gosta da área da educação, tem um conterrâneo seu aqui no YouTube. Aí eu fui, colocou o vídeo lá, que é a Criança em Seu Mundo. Ah, exatamente, é uma palestra da TV Cultura que eu fiz. Né? Aí, nesse semestre que passou, eu tive psicologia da educação. A professora indicou o livro seu, A Escola e o Conhecimento. A partir disso, a partir de você, que eu tive acesso ao Paulo Freire, né? E a tantos outros. E você é de Londrina também? Eu sou de Londrina. Eu vi que você fala com sotaque de Londrina. Também misturado o sotaque já. Mas assim, eu só quero, não tenho nenhuma pergunta para fazer. Foi muito enriquecedor para mim. Eu também já trabalho com crianças, né, e fazendo estágio, e pode ter certeza que você contribui muito para todas nós. Que legal. Eu achei curioso, existe noivo ainda? Você falou que tem um noivo? Eu pensei que noivo já estava ultrapassado. Que coisa. Eu nesse mundo moderno. Nada como paranaense. Onde está você? Pois não? Bom dia. Bom dia. Sou de Santa Catarina, estamos aqui numa caravana. De qual cidade você é? Eu sou do Balneário Gaivota, bem no sul. Ah, lá embaixo, quase no Rio Grande já. Isso, quase. Eu estava no Balneário Camboriú terça-feira. Ainda bem mais para lá. Bem para cima. Minha filha mora em Florianópolis. Ah, sim, para lá Ela é feliz. Florianópolis. Eu venho de Florianópolis. Eu quero parabenizá-lo, né? Foi assim,
essas mudanças, essas inovações tecnológicas, que foi colocada aqui de uma forma que não deixou a gente, pelo menos aconteceu comigo, não me deixou desesperançosa, pelo contrário, de uma forma como foi colocada, e eu quero parar de ser velha, quero me tornar idosa. Espero que continue. E porque, assim, quando o senhor colocou, você colocou ali do computador, né? 14 anos atrás, quando eu estava preparando meu projeto, meu anteprojeto de mestrado, e eu fiz uma gafe, paguei um mico enorme, foi talvez até pior do que o seu. Eu usei uma borracha para deletar. É mesmo? Peguei uma borracha. E não te internaram? Os filhos quase me internaram. Parabéns, professor. Que bom, muito obrigado. Tem mais? Só para a gente organizar. Ela aqui, ó, atrás de você. Tá. Você está organizando, né, Neide? Então tá bom. Tá bom. Sim, senhora. Bom, adorei a palestra. Ontem, antes de vir para cá, eu falei que ia assistir a palestra do senhor. E meu irmão é geofísico, né, formado pela USP, trabalha com geologia, geofísica. E ele falou, fala para ele que eu sou fã dele. Bom, obrigado. Então, atinge todas as áreas, né, do conhecimento, porque é muito bacana. E eu tenho uma pergunta. Queria que você... eu dou aula em Santana de Parnaíba, que é próxima de São Paulo. Só que a comunidade onde eu trabalho é uma comunidade rural. E, embora seja assim, um pulinho, 30 minutos de São Paulo, 25 minutos de São Paulo, a gente percebe que essas velocidades da informação, elas chegam de modo diferente para as crianças, né? Então, eu ainda tenho aquela criança que, olha, machucou o braço, o que aconteceu? Aí eu caí da árvore. Né? Então, são crianças que brincam, que têm casas na árvores. E na escola tem a internet, tem essas coisas estão chegando, mas elas chegam de forma diferente. Né? Então, eu queria que você falasse como que é, na sua visão, essa mudança, essas regionalizações que o Brasil tem em relação a tudo isso. Né? Porque Legal. nem sempre ela é tão assim... O ritmo não acontece de forma concomitante. Você tem mudanças em vários locais. Por exemplo, tem gente que mora em São Paulo e a cidade é aceitável. Outras pessoas já acham uma loucura. O contrário também. Se eu vou para Santana do Parnaíba, vou lá passear, se eu tiver parente lá, eu aguento 3 dias. No primeiro dia você ainda tem o que fazer. Visita um parente, visita outro, todo mundo pergunta a mesma coisa. Né? Quando que você chegou, quando que você vai embora. No segundo dia você já começa a ficar. No terceiro você entra em pânico. Levanta cedo, que é o que nós fazemos em São Paulo, toma café, senta para ler o jornal inteirinho, olha no relógio, 8h05. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer o dia todo? Aí você resolve dar uma volta na praça, a hora que você volta, 9h10. Você resolve ler o jornal de novo, lê até anúncio fúnebre. Aí você olha, 10h05. Nessa hora entra o teu parente e fala assim, eu não aguento mais essa cidade aqui. É uma correria sem fim. Não vejo a hora de chegar o final de semana para eu ir descansar um pouco no rancho. Então os ritmos são diferentes. A primeira coisa e única é fazer o que você fez, isto é, perceber a diferença. Porque ao perceber a diferença, você consegue lidar, né, com esses ritmos. Pior é achar que é a mesma coisa o tempo todo do mesmo modo. Educação lida com vida, vida é processo, processo é mudança. Mudança é mudança. Isto é, não é do mesmo modo. Tem mais uma? É a última? É. Legal. É uma pequena colaboração. Como você se chama? Graça. Eu sou mineira, mas moro em Fortaleza. E sou professor BR. Uhum. Eu faço sempre o caminho de Fortaleza para Sobral. Aí eu estava um dia no ônibus, e lendo, né, toda reflexiva, e atrás de mim, uma avó e uma criança, uma meninazinha assim, de uns 3 anos de idade. E a avó estava levando a garota para Sobral pela primeira vez. E Sobral é uma cidade muito importante, né, lá no Ceará. Aí a avó dizia para a garota, olha, você vai para Sobral, você vai ver, o papai tem, que é o bisa, né, dela, o papai tem uma Chevrolet maravilhosa.
Você vai ver o Beco do Cotovelo, e aí fazendo aquele cenário assim de Sobral, né? Sobral tem 150 igrejas. Aí a garota virou assim: e tem computador? Delícia. Você sabe que Sobral, você pode dizer isso para o seu irmão, em física, foi a cidade na qual Einstein, com os dados que de lá vieram, conseguiu a comprovação da teoria da relatividade. E a segunda coisa, que Sobral é a primeira cidade desse país que aboliu a escravatura. 6 anos antes da abolição formal, Sobral fez a abolição, junto com Crato. Exatamente. E você sabe qual que é o meu medo quando eu vou a Sobral? À noite, quando a gente volta, está cheio de jegue na estrada. Porque como as pessoas agora não criam mais os jegues, porque eles dão trabalho, elas soltam. E os jegues, eles deitam no asfalto à noite, porque é quente. E aí você, sem querer, acaba batendo neles, morrem muitos. Nós, às vezes, fazemos mal para essas coisas. Agora, será que tem computador em Sobral? Tem mesmo. Mais alguma? Pode ir mais uma, claro. Tá bom, então tem mais uma pessoa. Cadê a pessoa? Cadê ela? Tá quem lá. pediu levantar a mão, pronto. Aí, quem quiser, na sequência eu vou para a livraria. Oi? Isso. Oi. Bom, obrigada, né? Que bom. Hoje de manhã eu levantei e olhei lá a programação. Eu não tinha escolhido nada. Eu, mais uma vez, o Cortella... Porque eu sou de São Paulo, era da rede municipal. Coitada. Né? E você né, tem uma participação, né, uma contribuição muito grande. E eu falei, não, eu vou ver. O que é que ele vai falar? Né? E eu agradeço, porque foi um chacoalhão. Que bom, obrigado. Porque me veio uma experiência que há pouco tempo aconteceu. Eu tenho uma vizinha de 18 anos que começou a fazer relações internacionais. E... faz um mês, mais ou menos, ela chegou para mim, eu preciso de ajuda, já que você é psicopedagoga e não estou conseguindo estudar, Mas, anteriormente a isso, ela sempre colocou admiração pela cultura e pelo conhecimento, pelo estudo, né? De mais de 20 anos. E... aí, de repente, eu falo, olha, eu posso te orientar a estudar. Você tem que colocar o traseiro na cadeira, não de frente ao computador, e ler os textos que os professores indicam. E como psicopedagoga, que a gente fala do processo do conhecimento, realmente, professor, como fazer isso na velocidade? Grande. Porque ela me disse, né, que depois ela se ofereceu, falou, olha, eu tenho tanto trabalho, né, eu não tenho condições de te acompanhar constantemente. Aí ela falou, olha, se você precisar que eu digite as coisas, eu digito muito rápido. Aí eu adianto o serviço. Quer dizer, é uma coisa que ela mesma tem que fazer. Legal. Então, é um desafio muito grande, realmente, né, me veio isso na cabeça, a nossa função de fazer esse processo dentro dessa velocidade. É difícil. É difícil. A Sandra, daqui de São Paulo, na PUC de Barueri, ela mandou uma questão que é o que fazer com o jovem adolescente em relação à velocidade. Porque, às vezes, ele perde a essência. Agora, atenção, não se confunda velocidade com pressa. Fazer velozmente é diferente de fazer apressadamente. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer daqui a pouco, mas eu não quero ter de almoçar apressadamente. Eu quero velocidade na hora de eu fazer um trabalho, mas eu não quero fazê-lo apressadamente. O que fazer com o adolescente e com a criança? Eu conheço várias escolas, a Neide também, que elas iniciam agora as aulas fazendo algumas coisas de meditação. Parece um pouco de Tai Chi Chuan, um pouco de Astanga, de Yoga, de maneira a baixar um pouco o ritmo. E uma das coisas que ensina uma criança a administrar a velocidade é aprender a cozinhar, a aguardar algo ficar pronto, lidar com o quebra-cabeça, coisas que vão fazendo com que ela desenvolva paciência. Por isso, não podemos desistir. Velocidade, não é pressa. Tem coisa que você fala, você que é jovem que está rindo de nós mais idosos, tem coisa que você fala que nem um menino entende mais o que você está falando. Você está conversando com um menino de 12 anos, ele fala algo e não fica claro, você fala assim, não caiu a ficha. Ele fica olhando para você. Ele nunca viu uma ficha na vida. Ele cresceu usando cartão telefônico. Então precisa cautela com isso.
E eu agradeço imensamente a possibilidade dessa audiência gostosa, numa manhã dessa, uma cidade com um clima acolhedor, né, gostoso, e vai chover mais ainda, né? E as pessoas que tiverem eventualmente algum livro no meu, agora eu sairei por aqui e vou passar aqui pegar minhas coisas e depois vou até a livraria. Agradeço a professora Neide. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente ao Mário Sérgio, que gentilmente abriu um espaço que ele não tinha, ele conseguiu abrir, e avisar vocês que o filme, a continuidade do filme Por Trás dos Muros da Escola ocorre neste auditório em seguida à nossa saída. Então, quem estiver assistindo... ao stand. Agora o professor Mário Sérgio vai para o stand da Vozes, conversar com as pessoas para uma sessão de autógrafos e fotos, né, professor?